Tudo bem com vocês? Hoje é dia 25 de setembro, quinta-feira, e vamos dar início à nossa aula de matemática. Vamos fazer primeiro a nossa correção da atividade da aula passada. Primeira questão está na página 61 da ficha de atividade. Nas operações abaixo, faça a estimativa de cada resultado e indique se a resposta que você encontrou é maior ou menor que o número indicado em cada item. Essa resposta é pessoal, porém eu vou dizer qual é a resposta correta em cada item. Na letra A é menor, na letra B é maior, letra C maior, letra D menor, letra E maior e letra F menor. Na segunda questão, Paulo estava no teatro e resolveu aplicar seus conhecimentos para estimar o número máximo de pessoas que poderiam assistir a uma peça naquele espaço. Ela estimou que cada fileira teria mais ou menos 20 cadeiras e que as filas eram de A a N. Considerando as informações, quantas pessoas cabem nesse teatro aproximadamente? Então, são 14 fileiras de A a N, como cada uma tem 20 cadeiras, nesse teatro cabe aproximadamente 280 pessoas. Se você conseguiu esse resultado, sua resposta está correta. A terceira questão é pessoal, então não necessita de correção, e nós vamos agora para a página 63. Primeira questão, indique a fração correspondente a cada item. Então, observe a forma como as frações estão escritas para que você faça aí a correção na sua ficha de atividades. Letra A, 1/4. Letra B, 5/8. Letra C, 1/2. Letra D, 4/8. Letra E, 5/6. E letra F, 2/9. Na segunda questão, nos desenhos a seguir, pinte as frações indicadas. Então, aí você vai pintar conforme está aparecendo aí na sua tela. Se você pintou dessa maneira, sua resposta está correta. Se não, tenta dar um jeitinho aí de apagar para corrigir e pintar da maneira correta. É isso aí, gente. Feita a nossa correção, vamos dando continuidade aos nossos estudos sobre as frações. Na aula passada a gente teve uma pequena introdução, vimos um pouco de como funciona essa divisão, né? Como funcionam as frações, e nós estamos conhecendo as frações. Na aula de hoje a gente vai ver um pouco sobre a representação das frações. Como eu posso representar essas frações utilizando aí os números. Então preste atenção na explicação, observa tudo direitinho para você aprender e entender tudo. Vamos lá? Representando as frações. Para escrever uma fração, usamos dois números e um traço na horizontal entre esses dois números, como a gente pode observar aí no exemplo apresentado no livro de vocês. Como você poderia ler essa fração? Então, a gente vê o número que fica na parte de cima da fração é chamado de numerador e indica quantas partes estão sendo consideradas. O número que fica na parte de baixo da fração indica em quantas partes iguais o inteiro foi dividido. Esse número é chamado de denominador. Então, gente, vamos imaginar que nós compramos aí uma pizza, certo? E nós dividimos essa pizza em 4 partes e você vai comer uma parte. Então, você vai comer 1/4 de pizza. Então, você sempre vai pensar que o número de baixo é o número total de partes que determinado elemento foi dividido. E a parte de cima é a parte que eu vou considerar. Observe os exemplos a seguir. Aqui foi separado 1/6 de pizza. Então, veja bem. Vamos observar quantas partes nós temos aqui na pizza. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui nós podemos ver 6. E quantos pedaços estão aqui afastado do restante? Apenas 1. E aqui nós podemos ver 1/6. Ou seja, a parte que nós tiramos é a parte que nós vamos considerar. A parte de baixo é a parte em que o elemento foi aqui
dividido em 6 partes. Vamos continuar observando. Ao lado, temos uma maçã dividida em 4 partes. Cada parte representa 1/4 da maçã. Então, aqui nós temos os 4 pedaços e cada um deles representa 1/4, porque a maçã foi dividida em 4 partes. Pintamos 7/8 do retângulo abaixo. Por que 7/8? Porque da quantidade de 8 retângulos foram pintados 7. Pintamos 2/5 do pentágono ao lado, que aqui no meu vídeo está embaixo, mas aí no seu livro está ao lado. Então, vamos observar que nós podemos contar 1, 2, 3, 4, 5 partes. Aqui é a parte total, né? A parte total que foi dividido esse pentágono. Quantas partes estão sendo pintadas? Pintadas, nós temos 1, 2. Então, a representação da fração, 2/5. No hexágono ao lado, foi dividido em 6 partes iguais e pintamos 3/6 no hexágono. Então, vocês podem observar. Nós temos um total de 1, 2, 3, 4, 5 e 6 partes. E foi pintado apenas 3 partes. Aí nós podemos ver 1, 2, 3. E a representação da fração, 3/6. Agora, na página 110, nós podemos ver aí uma atividade com a lupa na mão. Página 110, essa atividade nós faremos juntos. Vamos lá. Vamos explorar a reta numérica. Como podemos localizar as frações? Aí nós podemos ver uma reta numérica. 1/metade, 1/3, 1/4, 1/5 e 1/10 na reta numérica. Vamos considerar o intervalo de 0 a 1 na reta numérica. Então, vamos lá. Vamos observar. Identifique na reta numérica, a seguir, as frações correspondentes. Então, gente, do 0 até a 1, qual é a fração que eu vou encontrar aqui, na letrinha A? Do 0 até o 1, qual a fração que eu vou encontrar? Então, do 0 até o 1, como eu estou vendo, do 1 até o 0, eu tenho uma divisão apenas e essa divisão está exatamente igual. Observe que do 0 a 1 foi dividido ao meio e essa divisão está exatamente igual. Então, eu tenho 1/metade. Você vai colocar aí dentro desse quadrinho, eu estou deixando assim para que você consiga enxergar a questão por inteiro, mas eu não consigo escrever aí no pincel tão pequenininho assim, tá certo? Já que na segunda situação, eu tenho essa divisão em 4 partes. E a primeira parte é que está sendo considerada. Vocês estão vendo aí? A primeira parte é que está sendo considerada, já que o quadrinho está embaixo dela. Então, eu tenho 4 partes. Eu já sei que o 4 vai ficar embaixo, porque é a quantidade total de divisões. E, como eu estou pegando apenas uma parte, eu tenho 1/4. E aí, você escreve aí dentro do quadradinho direitinho. Como eu falei, para eu escrever aqui é um pouquinho mais difícil. Quantas divisões nós temos aqui no terceiro exemplo? Quantas divisões são feitas? Então, aí embaixo, nós temos 10 divisões. E, mais uma vez, só está sendo considerada uma das partes. Então, eu tenho 10, que eu sei que vai ficar embaixo. E a parte que eu vou considerar é 1. Agora, para a letra B. Se dividirmos o intervalo de 0 a 1 em 3 partes iguais, que fração uma delas representa? Se ela vai ser dividida em 3 partes e eu vou considerar apenas uma, nós já vimos que é 1/3, não é isso? A quantidade total que foi dividida e a quantidade que nós estamos considerando.
que é apenas uma parte, certo? Vamos agora para a letra C. Como você faria para localizar o número 1/100º na reta numérica? Então, gente, essa resposta ela é pessoal, certo? Mas é importante que vocês compreendam que para que vocês conseguissem identificar, vocês teriam que escrever aí um intervalo de 0 a 1 em 100 partes iguais. E aí vocês obteriam a fração que é representada aí na questão, 1/100º dessas partes. Então, teria que ser dividido em 100 partes, certo? Para então tirar uma parte que seria 1/100º. Agora vamos aqui para a atividade da página 111, mão na massa. Então vamos lá, primeira questão. As figuras abaixo estão com algumas partes pintadas. Represente-as na forma de fração. Em alguns casos, pode haver mais de uma resposta possível. Então, eu vou colocar aqui as respostas possíveis, tá certo? Então, vamos lá observar a primeira. Vamos contar quantas partes tem no total para depois a gente ver quantas a gente vai considerar. A gente vai considerar as que estão pintadas e contando, a gente vai contar todas, certo? Então, vamos lá. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, eu já sei que o número que vai ficar embaixo do tracinho é o 8. Agora, vamos ver quantas partes foram pintadas. 1, 2, 3. Então, eu já tenho a minha fração. 3/8. Então, vamos colocar aqui no espaço abaixo. 3/8. Vocês acham que pode ter outra resposta para essa questão? Eu acho que não. Essa é a resposta possível para essa questão. Agora, vamos lá para a letra B. Vamos contar primeiro quantas partes eu tenho ao todo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 partes, não é isso? E nós já vimos que aqui as que estão pintadas, ó, são 4. Então, do total de 10, eu tenho 4 décimos, né? Tenho 4 décimos. Na letra C, nem é necessário contar. Nós podemos ver aí 4 partes iguais e 3 são as partes que estão pintadas. Então, eu tenho 4 partes, a divisão em 4 partes iguais, e eu vou considerar 3/4. A última, a letra D, ela está totalmente pintada. E ela tem exatamente 1, 2, 3, 4, 5 partes. Então, essa eu posso representar por 5/5, ou eu posso apenas representar por 1, já que é um todo, uma forma inteira, certo? Vamos agora para a segunda questão, observe com atenção. Os icebergs são enormes blocos de gelo que se desprendem das geleiras. Você já ouviu a expressão "isso é apenas a ponta do iceberg"? Essa expressão foi criada levando-se em conta que a maior parte do iceberg fica invisível, ou seja, debaixo da água. Em geral, somente 1/8 do iceberg encontra-se fora da água. Para compreender melhor o que isso significa, desenhe no espaço a seguir um retângulo e represente as partes que ficam dentro e fora da água. Então, vamos lá, gente. Eu vou tentar desenhar daqui do meu livro, mostrando para vocês. E vocês vão tentar desenhar aí do caderno de vocês. Eu tenho certeza que vocês vão desenhar melhor do que eu. Mas eu vou tentar mostrar aqui para vocês mais ou menos aqui um exemplo, né? Vamos imaginar que aqui é o nosso iceberg, certo? Nós vamos dividir ele em 8 partes. Eu vou começar dividindo aqui no meio, ó, uma parte, certo? Aqui, essa partezinha aqui eu já vou considerar como uma divisão aqui, ó, bem aqui. Certo? Aqui eu vou ter 8, aqui eu vou ter 4 partes. 1, 2, 3, 4 e aqui mais 4 partes. 1, 2, 3 e 4. 4 partes.
Sendo que eu tenho 1/8 fora da água, eu vou considerar essa partezinha aqui de cima, ela vai ficar fora da água. Imagina que isso aí é as ondinhas, tá, gente, da água. Essa é a parte que fica fora da água e essa outra parte é a que fica dentro da água. Aqui, por último, a gente pode ver, né, um iceberg. Observem aí como é grande a parte que fica por baixo, né? Na página 112, nós temos um vídeo educacional. Abram aí esse vídeo educacional, certo? Usem essa realidade aumentada, assistam aí esse vídeo, que vocês já vão ter aí uma base para a nossa próxima aula, um conhecimento prévio para a nossa próxima aula, que será lendo as frações. Então, você vai ver um vídeo que fala sobre as frações no sentido de ler e escrever as frações corretamente. Então, não perca, assista aí o vídeo para que você tenha ainda mais conhecimento sobre o assunto que nós estamos estudando. É isso, gente. Vamos terminando nossa aula por aqui. Eu deixo a agenda no final do vídeo para que vocês realizem aí tanto a anotação da agenda quanto das atividades. Um grande beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau.